Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Irmãos, vamos compartilhar a palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus seja viva em nossos corações. E eu quero que você abra comigo a palavra lá em Neemias, capítulo 1, verso 2, 3 e 4. Que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Eu não sei se vocês conhecem a história de Neemias, e eu vou tentar explicá-la rapidamente, mas o cenário a qual Neemias via é um cenário muito parecido com o que nós estamos vendo hoje. O cenário que Neemias acaba de receber é um cenário de destruição. Os muros da cidade destruídos, as portas queimadas a fogo. Então era uma cidade destruída. Algo muito semelhante com o que nós vemos quando olhamos para a nossa cidade. Nossa cidade foi parcialmente destruída pelo vento. Aqui a cidade foi destruída por outros motivos. Pela desobediência do povo, pela infidelidade do povo para com Deus. Deus em muitos momentos permitia que outros povos oprimissem Israel para que Israel entendesse e retrocedesse para o caminho de Deus. Em alguns momentos a Bíblia fala que o próprio Deus entregou o povo na mão dos seus inimigos. E aqui não foi diferente. A situação de Neemias era de escravo, ele não estava mais em Jerusalém, ele estava na Babilônia, porque o povo tinha sido levado exilado, cativo para a Babilônia, ou seja, o povo de Israel estava, grande parte deles já na Babilônia, servindo de alguma forma, de certa forma como escravos. Embora Deus foi muito bondoso com Neemias, ele tinha uma posição ainda de destaque, né? Ele era o quê? Copeiro do rei. Às vezes as pessoas olham que ser copeiro é algo pejorativo, mas não, o copeiro naquela época tinha uma grande responsabilidade. Ele impedia, provava tudo que ia chegar até o rei. Então tudo precisava passar por ele para garantir a saúde e a integridade do rei. Hoje a gente vê que os assassinatos são de várias formas. Antigamente, quando se queria matar o rei, uma das formas mais usadas era o envenenamento. Então o copeiro, ele analisava tudo para que nada passasse para o rei sem o controle dele. Então Neemias desfrutava de tudo que tinha no palácio. Ele poderia desfrutar do que tinha. Então ele tinha uma vida muito boa, com muito luxo, mas mesmo assim, em um momento ele pergunta sobre o seu povo, e ele então descobre o quê? Que a cidade está devastada. E diz que ele chorou, que ele sofreu, mas que ele orou. E eu imagino que quando ele ora a Deus, Deus fala com Neemias. Deus responde um clamor e a oração dele. E não só responde, como coloca no coração de Neemias o desejo de reconstrução, de reconstruir a cidade. E eu percebo que há em nós esse desejo também de reconstrução da cidade. Não importa a forma com que você vive, a destruição e as perdas são inevitáveis. Em algum momento da sua vida, você vai passar por perda ou por destruição. Nenhum de nós está imune a isso. O que pode mudar? O que pode mudar é o nosso comportamento mediante as perdas. Você pode simplesmente sofrer o resto da vida, dizendo: ai meu Deus, em 1930 eu perdi alguma coisa. E tem pessoas que sofrem eternamente por uma perda. Esse é um comportamento. Ou você pode simplesmente se acomodar e dizer assim: eu já perdi mesmo, deixa assim. Deixa minha casa sem telhado, eu já perdi mesmo. E tem gente que é capaz de ficar com o telhado meio destruído pro resto da vida. Já que aconteceu, não se conforma com a situação. Ou você pode não aceitar a situação e ter um desejo de reconstruir, mas quando nós não aceitamos algo, nós precisamos também fazer algo. Neemias não aceitou a situação, ele foi reconstruir. E eu percebi que essa situação toda com a cidade gerou em nós um desejo de reconstrução. A gente vê pelos aqueles poucos que tem internet, todo mundo colocando lá Força Garuva, vamos reconstruir juntos por Garuva. Isso é ótimo.
Isso mostra realmente um caráter de cristão, porque nós como cristão precisamos nos comover com situações como essa. Se nós não nos comovemos com uma devastação dessa, é porque realmente há algo muito errado em nós. Então eu percebi que fisicamente, quando algo é físico, nós nos comovemos com muita facilidade. Mas o meu desejo, que Deus me mostrou, é que nós deveríamos nos comover pela destruição espiritual, da mesma forma com que nos comovemos com a destruição física. E eu queria mostrar algo para você. Queria que você analisasse algumas imagens e percebesse qual é o sentimento que nasce em você quando você olha algumas imagens. Essas imagens, irmãos, são a nossa cidade. E é impossível olhar para isso e não sentir nada. É impossível ver a cidade dessa forma e não se comover. E eu imagino que todos vocês, ao olharem essas imagens, se sentem comovidos, entristecidos com a situação. E o problema não é se comover com isso, é ótimo nos comover, mas o problema é não se comover com isso. Não se comover com essa imagem. Porque uma cidade devastada fisicamente gera esse sentimento de força, de reconstrução. Mas por que essas imagens não geram esse mesmo sentimento nas pessoas? Por que nós olhamos para essas imagens como se elas fossem normais? Se você olha para essas imagens como normal, é porque talvez seus olhos espirituais estejam fechados. Talvez seus olhos físicos veem facilmente a destruição, mas teus olhos espirituais não. E hoje o desejo de Deus é que os nossos olhos se abram. Nossa cidade não está só fisicamente destruída, nossa cidade está espiritualmente destruída. Adolescentes em plena luz do dia usando drogas nas praças, há pessoas adulterando, às vezes todo mundo vendo, todo mundo percebendo, e às vezes o que a gente faz? Nada, porque aquilo tem se tornado normal. Mas tudo que fere a palavra de Deus não pode ser considerado normal. Nós não podemos olhar com esse olho de normalidade para algo que fere a palavra de Deus. Toda vez que nós vemos algo que fere a palavra de Deus, que não está no estado original com que Deus criou, precisa nesse momento nascer em nós um desejo de reconstrução. Como assim de reconstrução? De reconstruir para que volte ao estado original que Deus criou. Quando você vê um casamento sendo destruído, você precisa pensar, eu preciso ajudar, auxiliar na reconstrução desse casamento para que ele volte ao plano original de Deus, que é o casal unido, junto, vivendo pela família. E às vezes a gente vê situações como essa e não se comove. Então não há como falar em reconstrução e não falar de Neemias. Neemias foi alguém que largou tudo para reconstruir algo. Alguém que entendeu o chamado de Deus. E eu espero que nesse momento, que aqui haja uma geração de Neemias. Neemias dispostos a construir os muros que o diabo derrubou da nossa geração. Porque quando nós falamos de muro, nós falamos de proteção. Uma cidade sem muro é uma cidade desprotegida, é uma cidade que é atacada facilmente. Talvez seus muros estejam em pé, mas talvez os muros de pessoas à sua volta estejam totalmente destruídos. E que Deus possa colocar no seu coração o desejo de reconstrução. Assim como Deus teve uma grande obra para Neemias, Ele tem uma grande obra para você. Você precisa acreditar que Deus preparou algo para você. E você precisa deixar nascer dentro do seu coração um desejo ardente de reconstrução, como teve em Neemias. Nós temos uma grande missão e não é só reconstruir as casas e os muros que foram derrubados nas imagens que nós vimos. Mas nós temos uma missão que é reconstruir a igreja de Cristo. A igreja que tem sido destruída dia após dia. E muitos de nós não têm feito nada. Se você nesse momento olhasse para você, se perguntasse o que eu tenho feito para a reconstrução da igreja, será que você tem feito algo? Será que você tem colaborado para essa edificação? Porque essa é a edificação que mais importa para Deus. Os telhados, os muros são importantes. Mas o que Deus está mais preocupado é com uma edificação de pedras vivas. Deus nos chamou para construir não só muros, mas uma cidade composta de pedras vivas. Sabe por que pedras são pedras vivas? Porque nós precisamos gastar a nossa vida para a edificação da igreja. A igreja só vai ser construída, edificada, quando nós gastarmos a nossa vida com o empreendimento que é o sonho de Deus. Deus sonhou com que nós preparássemos um lugar para Ele. Esse lugar é uma cidade. Você precisa construir uma cidade para que Jesus venha morar conosco. Esse é a nossa maior obrigação. Essa é a nossa reconstrução.
reconstruir algo que o diabo tentou destruir por muito tempo. E nós precisamos então nos inspirar em Neemias, que o mesmo sentimento, que o mesmo desejo que havia no coração de Neemias possa haver no nosso coração. E nós podemos perceber isso conforme a gente for lendo a história de Neemias. Infelizmente não consigo ler o livro todo com você, mas seria interessante que você na sua casa pudesse fazer a leitura de todo o livro de Neemias, e você vai ver que há muitas coisas interessantes que precisam ser vividas por nós. E a primeira delas é que toda obra começa com um desejo ardente. E ali no capítulo 2, no verso 4, nós podemos perceber que o rei percebe algo diferente em Neemias. Provavelmente Neemias era alguém que servia o rei com muita alegria, porque o rei percebeu tristeza em Neemias e pergunta o que estava acontecendo. E ali nós podemos ver a resposta. E o rei me disse: o que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então veja que nesse momento nasce um desejo no coração de Neemias, reedificar aquilo que foi destruído. Nós precisamos orar para que Deus nos dê esse mesmo desejo. Quando você olhe algo destruído, você tenha o desejo de reedificar. Não só desejo de subir nos telhados. Tinha um senhor lá reconstruindo o telhado deles. Eles se comoveram, eles foram lá e ajudaram a reconstruir um telhado. Que essa mesma vontade a gente tenha quando a gente veja algo espiritual. Você viu um casamento destruído? Ora, Deus, me dá um desejo para reedificar esse casamento. Que esse casamento restaurado seja para a honra e glória do teu nome. Vamos voltar, irmãos, a nos comover com aquilo que é espiritual também. Vamos pedir para que Deus nos dê novamente um desejo ardente no nosso coração em ser útil ao reino de Deus. Há muitas formas de ser útil ao reino de Deus. O problema é que o diabo quer que você pense que só é útil ao reino de Deus quem é pastor, quem é supervisor, quem é líder de célula. Não, todos nós podemos ser úteis ao reino de Deus. Você da sua forma, a sua maneira, onde Deus te plantou, onde Deus te colocou, você precisa ser útil ao reino de Deus. Nós não podemos ter o sentimento de ser inúteis. Tem gente às vezes que fala, mas às vezes eu me sinto inútil. Talvez você se sente inútil porque você não quer sair do comodismo do seu sofá. Mas quando você estiver disposto a romper a sua zona de conforto, você vai perceber que você pode ser extremamente útil ao reino de Deus. Outra coisa importante é nós entendermos que toda obra que nós realizamos para Deus, ela não pode ser realizada pela emoção. Deus não recebe nada que é emoção. Às vezes as pessoas ainda não entenderam que emoção não é algo bom. Ainda as pessoas continuam se baseando naquilo que sentem no coração. Ainda pessoas caminhando com Deus há muito tempo e ainda usando a frase que não sentiu no coração. Quando que você vai entender de uma vez por todas que isso espiritualmente não existe? Não precisa sentir as coisas no coração, precisa ter a decisão. Precisa ter a decisão de realizar. Neemias não simplesmente se emocionou. Ah, pastor, mas ele chorou. Sim, ele chorou e ele orou a Deus. Mas depois, quando você vê ele conversando com o rei, você pode perceber que você não vê mais uma pessoa emotiva. Você vê uma pessoa decidida a fazer algo. Eu vou fazer, eu vou reconstruir. Não importa o tempo, não importa o preço. Porque não era mais uma emoção, era uma decisão. E tem muita gente que começa a fazer algo para Deus e não permanece, porque fez ou faz pela emoção. Quando alguém para, é porque se emocionou. Deus não quer sua emoção, Deus quer sua decisão permanente em gastar a sua vida na obra que Ele confiou a você. E foi isso que Neemias fez. Neemias gastou a sua vida em edificar os muros. E você tem gastado a sua vida no quê? No que nós temos gastado a nossa vida? Nós precisamos gastar a nossa vida para fazer aquilo que Deus nos chamou. E muitas vezes nós não fazemos aquilo que Deus nos chamou, porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Queremos ganhar o mundo para Jesus, sentado no nosso sofá, assistindo Netflix. Eu quero ser útil para Deus. Até ora, mas só orar não é o bastante. Se Neemias só orasse, o muro não teria sido erguido. Neemias orou, mas depois também Neemias agiu. O que você precisa fazer é agir. É sair desse palácio que você se escondeu. Talvez sua vida realmente seja muito boa, assim como de Neemias também era.
Mas às vezes, para ser útil ao Senhor, da forma como o Senhor sonhou e planejou, às vezes é necessário deixar muita coisa boa para trás. Neemias deixou muitas coisas boas para trás que ele tinha no palácio, para ir lá para o meio do povo, para o meio de uma cidade destruída, e fazer algo que ele talvez nunca tinha feito. Você percebeu que Deus chamou um copeiro para edificar o muro? Sabe por quê? Porque Deus não precisa da sua capacidade, Deus não precisa do seu conhecimento. Deus tem todo o suprimento para fazer aquilo que Ele quiser e como Ele quiser. E você ainda fica aí preocupado com os seus discursinhos de: eu tenho vergonha, eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não consigo. Irmão, se um copeiro construir um muro, não importa o que você faça, você tem capacidade de fazer aquilo que Deus sonhou para você. Se Deus deu o sonho, Deus dá a capacidade. Se Deus deu o sonho, Deus dá o recurso necessário para que a obra aconteça. Você precisa simplesmente deixar que Deus gere em você o desejo. E se você der liberdade ao desejo que Deus colocou no seu coração, certamente todas as coisas se cumprirão de acordo com a vontade de Deus. Um reformador, ele sempre vai deixar a sua posição e vai até onde o problema está. Neemias deixou a sua posição e foi aonde o problema estava. E o nosso problema é ver o problema, mas não ir até onde o problema está. Nós vemos casamentos destruídos, mas nós não vamos até o casamento. Nós não vamos, às vezes, até o casal. Senhor, abençoa aquele casal lá, eu vi eles brigando hoje. Abençoa aquele casal lá, eu vi ele traindo a esposa. Se você viu o homem traindo a esposa, você deveria até ele: desculpa, eu vi que você estava fazendo isso. Eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te ajudar a restaurar o teu casamento. Se ele não gostar, é problema dele, mas será que Deus já não te fez ver aquilo para que você seja responsável? Hoje eu estava conversando com ele e eu falei a seguinte frase para ele. Eu falei assim: quando nós vemos algo, quando nós percebemos algo, nós tornamos responsáveis pelaquilo que percebemos. Se eu percebo um problema na vida de alguém, então eu sou responsável pelaquilo. Talvez Deus me fez perceber algo para que eu me responsabilize, para que eu faça algo. E às vezes a gente percebe a situação, percebe o problema e não faz nada. Não, vai me trazer problemas. Mais uma coisa para me resolver, já basta os meus problemas. Mas servir a Deus é isso, é julgar a necessidade do outro mais importante do que a minha. É para isso que Deus te chamou. E era isso que Paulo falava. Eu julgo a necessidade do outro mais importante que a minha. Em alguns momentos, mesmo com problemas, você vai ter que deixar o seu problema e resolver o problema daqueles que Deus confiou a você. Porque se Deus coloca vidas diante de você, é porque Deus está confiando elas a você. Você se torna responsáveis por essas vidas que Deus coloca no seu caminho. Depois, irmãos, que nós terminamos algo, realizamos uma obra a Deus, nós precisamos às vezes mudar algumas coisas também. Se você lê a história toda de Neemias, você vai perceber que Neemias reconstruiu os muros, não havia mais brechas nos muros. Mas Neemias percebeu uma necessidade, que o problema da cidade não é só a falta dos muros, o problema da cidade era a falta de princípios da palavra de Deus. O muro estava pronto, mas se a cidade, se o povo não vivesse de uma nova forma, logo aqueles muros cairiam novamente. Então o que Neemias faz? Neemias chama um sacerdote, Esdras, e pede para que ele novamente ensine e fale com o povo acerca das leis de Moisés. Eu sei que nós não precisamos mais viver a lei de Moisés, mas sim a lei que o Espírito coloca no nosso coração. Mas naquele tempo não. Naquele tempo a bênção vinha pelo cumprimento dos mandamentos. A Bíblia diz o quê? Se atentamente ouvir os meus mandamentos e me obedecer, sereis abençoados. Então o povo não estava mais sendo abençoado porque não estava obedecendo. Então Neemias trouxe novamente o povo e mostrou, os muros estão construídos, mas agora nós precisamos viver de acordo com a lei de Moisés, de acordo com a lei que Deus confiou a Moisés, para que nós possamos continuar desfrutando da bênção de Deus. É necessário às vezes mudar, é necessário viver de uma outra forma. E às vezes a gente até realiza algo a Deus, mas quer continuar vivendo da mesma forma. Deus não quer só que você realize algo, Deus quer que você se torne alguém diferente. Tem pessoas que elas estão até dispostas a fazer, mas não estão dispostas a mudar. Deus só te coloca na reforma do reino de Deus quando você primeiro se deixar ser reformado. E tem gente até que tem a boa intenção de reformar a vida das pessoas, mas não se deixa ser reformado por Cristo. Não deixa Cristo mudar princípios e valores. Você só vai ser realmente útil
na reconstrução da igreja de Cristo, quando você primeiro passar por uma reforma interior e deixar que Deus mude os seus princípios e valores. Deus não quer colocar mais a lei de Moisés no seu coração, mas Deus quer colocar a lei do Espírito. A Bíblia fala que agora a lei é colocada no nosso coração, e Deus colocou uma lei no seu coração. Deus te deu uma intuição para você seguir. Intuição é a função do Espírito que está aí, você deveria ativar ela para que você realmente possa ter convicção que tudo aquilo que você tem feito tem agradado ao Senhor, que tudo aquilo que você tem feito é a vontade do Senhor para a sua vida. E às vezes as pessoas não querem viver a vontade de Deus por medo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós nos levantamos para fazer algo, para cumprir a vontade de Deus, nós sempre vamos ser atacados. Sempre que nós nos dispormos a fazer a vontade de Deus, a cumprir uma obra que Deus confiou a nós, nós vamos ser atacados. Com Neemias não foi diferente. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Neemias 4, 2 e 3, nós podemos perceber isso. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então veja que ali há alguém zombando daquilo que estava sendo feito, chamando ele de judeus fracos, dizendo que se até mesmo uma raposa andasse sobre o muro, aquele muro cairia. E às vezes, irmãos, nós paramos diante dessas ofensas. Às vezes você chega para alguém da sua família e fala assim: eu acho que eu vou abrir a minha casa para uma célula. Daí a pessoa fala: o quê? Para com isso, tem tanta casa, tanta gente lá na igreja, logo a sua casa. Você já pensou que toda semana vai ter alguém na sua casa? Você não vai poder mais fazer o que você quiser. Eles vão querer enfiar na sua casa quem eles quiserem. E daí a pessoa pensa: é verdade, acho que não é ainda o momento, acho que ainda não estou preparado. Dá ouvidos ao diabo. Nós não podemos dar ouvido ao diabo, nós temos que dar ouvido àquilo que Deus coloca ao nosso coração. Se Deus colocou um desejo no seu coração, siga o desejo de Deus e não vozes estranhas. Pare de ouvir, irmãos, as pessoas que o diabo coloca na sua vida e ouça aquelas pessoas que Deus coloca na sua vida. Porque assim como Deus coloca pessoas na nossa vida para nos abençoar, o diabo também coloca pessoas na nossa vida para nos destruir e para nos afastar da vontade de Deus. E nós precisamos identificar as pessoas que vêm enviadas de Deus e as pessoas que vêm enviadas do diabo para nos fazer parar. Mas Neemias, ele não parou. Neemias continuou firme com o propósito de reconstruir os muros. E o diabo sempre vai tentar, irmãos, nos seduzir em algum momento. Quando o diabo vê você focado em fazer a vontade de Deus, em cumprir a obra que Deus confiou a você, ele vai dar um jeito de te convidar para algo. Ele vai dar um jeito de te seduzir para te fazer parar. E ele tentou fazer isso com Neemias várias vezes. Neemias não foi apenas ofendido. Primeiro ele foi ofendido. Quando perceberam que a ofensa não mudou o que ele estava fazendo, eles começaram a convidar Neemias, ou seja, vamos fazer algum convite atrativo a Neemias, para que Neemias desça dessa construção. E nós podemos ver isso lá no capítulo 6. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, e veja, Tobias, que é o mesmo que falou até mesmo uma raposa derrubaria o muro, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda até que esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congregue-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam me fazer-me mal. Ou seja, eles estavam convidando Neemias, porque eles intentavam fazer o mal, intentavam fazer ele parar. Mas Neemias, como alguém que tinha uma vida de oração, que orou a Deus e recebeu uma revelação de Deus, uma visão de Deus, não parou, porque ele tinha os olhos firmes na visão. E ele manda mensageiros responder. Se você continuar lendo, ele diz: e enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Ele está dizendo assim: eu não vou ir ter com vocês, porque eu tenho algo muito mais importante para fazer. Eu estou reconstruindo os muros da cidade, os muros que vão proteger a cidade.
E talvez você, quando decide reconstruir, talvez o diabo mande Sanbalates, Tobias e Gessems até você, para te convidar, para tomar aquela cervejinha, para dar aquela saidinha, para satisfazer os desejos da carne, ou te convidam a uma vida de status. Ah não, agora eu não posso mais me envolver porque agora eu me tornei o líder da minha empresa. Agora eu não tenho mais tempo porque eu sou líder da empresa, eu preciso me dedicar muito, porque a empresa confiou a mim a liderança de um cargo. Deus confiou a você um reino. O que é mais importante? Um cargo ou um reino? Irmãos, nada contra você se dedicar ao seu trabalho. Muito pelo contrário, você deve sim mostrar que como cristão você é o melhor líder. Mas eu quero te dizer que é possível ser um bom líder e cumprir o propósito que Deus tem para você dentro de uma empresa, mas também cumprir o propósito que Deus tem para você no reino dele. Se Ele tem uma obra para você na empresa que você trabalha, certamente Ele também tem uma obra muito maior no reino de Deus. Se você é líder na sua empresa, certamente o que Ele tem preparado para você dentro do reino de Deus é muito mais do que ser um líder. Porque sempre o que é espiritual é mais importante. Mas nós ainda temos essa dificuldade de perceber o mundo espiritual. Olhamos muito para o que é físico e esquecemos de olhar para aquilo que é espiritual. Não perca o foco. Não perca o foco pelos convites através das pessoas. Não ande também com qualquer pessoa. Ah, como assim, pastor, não ande com qualquer pessoa? A Bíblia fala que nós não devemos nos assentar na mesa dos escarnecedores. E esses 3 nomes aqui eram 3 escarnecedores. E Neemias nunca quis ter parte com eles. E você vai perceber que se você ler o livro todo, que o momento Neemias falou, eu vou reconstruir, vocês não vão ter parte nisso. Sabe por quê? Escarnecedores não têm parte na recompensa de quem reconstrói. Você não pode estar com pessoas que escarnecem daquilo que Deus quer fazer. Você tem que estar com pessoas que queiram construir a obra que Deus confiou a você. Porque a Bíblia fala que aquele que não ajuda na obra já atrapalha. Essa questão da neutralidade, irmãos, não existe. Não existe relacionamento neutro no mundo espiritual. Ou você está sendo influenciado ou você influencia. E aonde você não está influenciando, você não deveria mais se relacionar. Se alguém não está permitindo que você influencie a vida dele, você não deveria andar com ele. A não ser que você perceba que ele te influencia de forma positiva. Mas se você percebe que ele te influencia de forma negativa, você deveria romper esses relacionamentos. Abra Mateus 12:30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Você está andando com pessoas que ajuntam ou com espalham? Nós precisamos estar com pessoas que ajuntem o reino de Deus e não que espalhem. Porque quem não está a favor da obra, já está contra a obra. Peça para que Deus te mostre as pessoas que Ele colocou no seu caminho. Porque mais importante do que escolher as pessoas que nós devemos andar, é deixar de andar com aquelas que Deus não escolheu. Estar com as pessoas é importante, mas deixar pessoas também é muito importante. E às vezes para cumprir o propósito de Deus, é preciso deixar pessoas, é preciso deixar coisas. Esteja disposto a deixar tudo aquilo que é necessário para cumprir o propósito de Deus. Não se intimide com as perdas. Neemias não se intimidou com aquilo que ele estava perdendo, porque certamente ele já sabia a satisfação que ele teria em cumprir o propósito de Deus. E sabe por que ele não se intimidou? Sabe por que ele não parou? Porque havia amor no coração de Neemias, amor pelaquela cidade. Quando nós tomamos a decisão de reconstruir vidas, precisa haver no nosso coração amor por vidas. Amor no seu coração por vidas. Você se comove com situações, porque se não haver amor no seu coração, certamente você em algum momento você vai parar de reconstruir. Certamente em algum momento você vai parar de fazer aquilo que Deus confiou a você. Se você não tem amor no coração, peça para que Deus te encharque de amor. Peça que Deus derrame do amor dele sobre a sua vida. Não adianta nós declararmos que amamos a Deus e não amamos as pessoas. Se nós não amamos o irmão que nós vemos, como é que nós podemos dizer que amamos um Deus que nós não vemos? E nós precisamos ver Deus nas pessoas e amar as pessoas. Quando Jesus vai até Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E ele diz: mestre, tu sabes que eu te amo. Jesus responde o quê? Então vai, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo o quê? Vai, ama eles então. Se tu realmente me ama, ama as pessoas que eu vou colocar no teu caminho. Ame a obra que Deus confiou a você e as pessoas que Deus confiou a você.
Em alguns momentos, irmãos, vai ser muito nítido. Você vai perceber que aquela pessoa cruzou o seu caminho com um propósito. E naquele momento precisa nascer no seu coração um amor, um desejo ardente de transformar aquela vida. Eu trabalhei na Marcegalha por muito tempo. Em um dos tempos em que eu trabalhei lá, eu conheci o Giovanni, que é filho do Cleri. Quando eu conheci o Giovanni, ele era assumidamente ateu. Postava nos seus status, no seu Facebook, várias postagens que deixavam muito claro que ele era ateu, que ele não acreditava em Deus. E eu lembro que quando eu vi aquilo me gerou dentro de mim uma irritação espiritual. Eu falei, como que um menino tão querido, tão educado, pode dizer que não crê em Deus? Eu tenho certeza que ele não foi criado para negar a existência de Deus. Eu tinha certeza que Deus tinha um propósito para a vida dele. E eu orei a Deus e falei, Deus, me ajuda a te revelar a ele. Me ajuda a fazer com que ele conheça o teu amor. E eu comecei a convidar ele para ir para a célula. E um dia ele disse assim para mim, mas como é que eu vou para a célula? Eu não acredito em Deus. E eu fui muito audacioso e colou. Eu falei assim, então não vai por causa de Deus, vai por causa de mim. Ele falou assim, então tá bom, eu vou mais por causa de ti. Eu falei, tá bom. E naquele dia, quando ele falou que ia pra célula, eu orei muito. Eu falei, Deus, fala com ele. Fala com ele, se revela a ele. Ele foi, meio ressabiado, levou a Ivone junto, já no primeiro dia, se eu não me engano. E ele foi na primeira, foi na segunda, foi na terceira. E Deus começou a se revelar a ele. E aquela pessoa que não acreditava em Deus, hoje, irmão, já fala do amor de Deus. Já é alguém que tem resgatado vidas. É alguém que tem sido frutífero no reino de Deus. Mas por quê? Porque eu enxerguei um propósito. Irmãos, eu lembro que eu sempre pensava, por que eu estou trabalhando aqui na Marcegalha? Por que eu vim trabalhar em Garuva? Isso sempre era sempre algo que me instigava. E quando eu conheci o Giovanni, eu entendi. Eu entendi que Deus me levou até aquela empresa por causa da vida dele. Porque ali naquele lugar a vida dele tinha que ser alcançada. Talvez aonde você está, também é uma pessoa que precisa ser alcançada. Você só precisa pedir que Deus te dê sensibilidade, estratégia para cumprir uma obra. Porque tudo que nós fazemos para Deus precisa de uma estratégia. Quando Neemias entendeu a obra de Deus, uma das primeiras coisas que ele foi fazer foi orar. Nós nunca deveríamos fazer nada para Deus sem orar. E tem pessoas que saem como louco fazer as coisas, e até às vezes coisas para Deus, sem orar. Querem fazer a obra sem direção do Senhor da obra. A obra não é para ser feita da sua maneira, a obra é para ser feita da maneira de Deus. Não com a forma com que você quer que seja feita, mas com a forma que Deus sonhou que seja feita. E quando nós oramos, nós conseguimos perceber qual é a forma que precisa ser feita, a maneira que precisa ser feita. E Neemias teve o desejo, teve a revelação de Deus, mas ele esperou. Se você for ler a história, você vai perceber que ele foi até a cidade, analisou tudo, mas não falou com ninguém. Ninguém sabia o que Neemias estava fazendo ali. Porque Neemias sabia que havia um tempo determinado para todas as coisas. Talvez ele estava esperando Deus mostrar o tempo e Deus mostrar as pessoas. Quando Deus mostrou, você vai reconstruir junto com esse, com aquele. Agora você vai lá, chama todo mundo e fala do meu propósito, fala do meu plano. Coloca no coração deles o mesmo desejo que eu coloquei no seu, que é o desejo de reconstrução. E foi isso que Neemias fez. E Neemias conseguiu fazer tudo isso porque ele confiou na visão que Deus deu a ele. Ele confiou que Deus tinha a ele uma grande obra. E nós precisamos, irmãos, orar para que Deus revele essas obras. Porque Deus tem obras para você. E por que Deus tem obras? Qual é a importância de nós conhecermos essas obras? Eu quero que você abra agora Efésios 2:10. Irmãos, e eu gosto muito, muito desse versículo. Ele arde muito no meu coração. E trouxe grandes revelações para a minha vida, e eu espero que ele traga nesse momento também uma grande revelação para você. Diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Perceba algo, irmãos. Um Deus que criou todas as coisas, e em um momento ele parou, ele olhou para você quando você ainda não existia, e ele preparou obras para você. Ele não pediu para que outros preparassem. Talvez ele podia dizer assim: ô querubim, prepara umas obras lá para o Vanderlei, prepara outras para Nara, prepara as outras para Nice, para Emanuel, prepara lá umas obrinhas para eles. Não, a Bíblia diz que Deus preparou, porque Deus é um Deus de detalhe. Quando ele olhou para você, ele sonhou com cada detalhe.
Ele não te criou para você viver de qualquer jeito. A Bíblia diz que Ele não apenas nos criou, mas Ele escreveu todos os nossos dias num livro. Tamanho foi o amor dele por nós. E às vezes nós não nos preocupamos em viver exatamente aquilo que Deus preparou. Não estamos preocupados em andar sobre essas obras. Menosprezamos a importância das obras. Só queremos o amor de Deus. Queremos ser cheios da graça e do amor de Deus. Você quer ser cheio da graça e do amor de Deus para quê? Para tornar a graça vã? Para tornar a graça sem valor algum? Será que foi para isso que Deus revelou a graça dele para você? Para você continuar vivendo e fazendo aquilo que você já fazia? Paulo falou assim, que a graça de Deus na minha vida não foi vã. Sabe por que não foi vã? Porque Paulo viveu exatamente aquilo que Deus sonhou para ele. Quando Deus fala com Ananias, ele já fala, diz para ele que ele vai ter que sofrer por amor do meu nome. E Paulo aceitou o sofrimento e nunca reclamou. E mesmo com o sofrimento, ele sempre teve uma grande satisfação pelo aquilo que fazia. Sabe por quê? Porque fazer a obra de Deus da forma com que Deus sonhou gera em nós satisfação. E existem muitas pessoas que ainda não provaram da satisfação de servir a Deus. Porque não há como você ter a convicção do propósito e das obras que Deus preparou e você não ter satisfação. Sabe aquele versículo que diz para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Muitos nunca experimentaram isso. Muitos não sabem o que é perfeito e agradável, porque nunca abriram mão da sua vida para viver aquilo que Deus tinha preparado, com tanto carinho, com tanto detalhe. Não se deixaram ser reformados. Sabe qual é a primeira reformação que nós temos que ter? É uma reformação na nossa mente. Sem uma reformação na nossa mente, nós nunca vamos poder desfrutar do que a palavra de Deus mostra. Eu quero que você abra Romanos 12:2, diz o seguinte: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz, vim como estás, mas não diz para permanecer como estás. E tem gente vindo e permanecendo. E vindo e permanecendo da mesma forma, nunca vai viver isso aqui. Se você não se deixar ser reformado na sua mente, nos seus conceitos e princípios, você nunca vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E talvez Deus te trouxe hoje aqui com o único motivo de reformar a sua mente, para que você entenda a importância das obras, queira caminhar sobre elas e aí sim desfrute da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E eu creio que nessa noite Deus está levantando pessoas reformadoras nessa igreja, que vão reformar a vida de muitas pessoas, vida de pessoas que estavam destruídas. E reformar é trazer algo novamente ao seu estado original. É você olhar algo que está destruído e pensar, eu vou trazer para a forma original. E Deus criou todas as coisas perfeitas, e o diabo foi lá e destruiu. E quando nós olhamos algo que o diabo destruiu, nós temos que ir lá e dizer assim, o diabo destruiu, mas eu vou reformar, porque eu sou um reformador de Cristo. Porque Cristo me reformou para que eu reforme vidas. E eu creio que hoje Deus está levantando uma geração de Neemias, que vão abrir mão da sua vida, que vão abrir mão dos seus palácios e vão reconstruir vidas.